Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É uma alegria poder revê-los depois de, na verdade, 2 semanas, da outra semana, e agora que nós nos vimos, tirando o contexto do batismo. Eu quero agradecer os irmãos por terem orado por nós ali. Pegamos uma gripe um pouco brava, mas que afetou muito a nossa garganta e assim por diante. Eu tive alguns problemas até nos olhos também, mas graças a Deus que o Senhor graciosamente, bondosamente, como sempre, nos abençoou, não somente a mim, com certeza, a sua vida também, e é por isso que hoje nós estamos aqui na casa dele e podemos, portanto, ter esse momento, a oportunidade de congregar, de adorar a Deus, de termos comunhão com o nosso Deus e termos comunhão com os nossos irmãos também. Aproveito ainda para parabenizar as queridas mamães, que Deus abençoe a todas vocês, as presentes, as mamães ainda futuras, que Deus abençoe grandemente, ricamente a vida de cada uma das irmãs, em nome de Jesus. Mas eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias para que meditemos num texto do Antigo Testamento, que é o texto do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler o capítulo todo, é um capítulo um pouquinho longo, mas creio e espero que com a própria leitura do texto bíblico sejamos abençoados, sejamos instruídos por Deus, abençoados por Ele e pela sua palavra. Livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Vamos lê-lo todo. Daniel capítulo 6. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor. Aqueles que não puderem, fiquem assentados mesmo, sem nenhum problema. Diz assim a palavra do nosso Deus no capítulo 6 de Daniel, a partir do versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso,
ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Amém. Amém, meus irmãos? Espero que a leitura desse texto bíblico de si mesma já tenha abençoado a sua vida, mas agora nós vamos orar a Deus e vamos pedir a Ele que fale ao nosso coração. Amém? Nós precisamos da palavra de Deus. Se Deus não falar conosco, meus irmãos, nós estamos perdidos. Se a palavra dele não vier fundo no meu coração, no seu coração, na nossa mente, e não nos transformar de uma forma poderosa, gloriosa, nós, de fato, estamos fadados à derrota, ao fracasso, ao insucesso e assim por diante. Mas se Deus graciosa e bondosamente desejar falar ao nosso coração e ao nosso ser, certamente seremos pessoas abençoadas, transformadas, e seremos também instrumentos de transformação na vida de tantos outros, os quais Deus bondosamente colocar em nosso caminho. Amém? Vamos orar ao Deus. Pai, nós queremos louvar, bendizer e exaltar o seu nome. Queremos te agradecer por esse texto maravilhoso da sua palavra que acabamos de ler, esse belíssimo capítulo 6 do livro do profeta Daniel. E nós te pedimos agora que o Senhor nos ajude a discorrermos, a comentarmos, a extrairmos lições, aplicações, ensinamentos importantes para a nossa vida através da sua palavra e a partir particularmente desse texto que nós acabamos de ler. Senhor, como nós temos reiteradamente repetido, nós não temos a quem recorrer, não temos a quem solicitar ajuda, porque só tu tens as palavras de vida eterna, palavras que transformam, palavras que geram vida, palavras que efetivamente fazem em nós aquilo que nenhum técnico, nenhum perito, nenhum expert pode fazer em nossos corações. A tua palavra pode fazer isso, e é por isso que nós suplicamos ao Senhor neste momento que o Senhor venha falar ao nosso ser, à nossa mente, aos nossos pensamentos, ao nosso coração,
a todo o nosso ser. Nos colocamos sempre nas tuas mãos e mais uma vez suplicamos que o Senhor venha falar poderosamente a cada um de nós nessa noite. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome do seu santo e eterno Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, fiquem à vontade, podem se assentar. Nós queremos falar na noite de hoje sobre o tema um homem de Deus chamado Daniel. Um homem de Deus chamado Daniel. E antes de entrarmos nesse capítulo 6 em si de Daniel, que é um dos capítulos mais famosos, mais conhecidos do livro do profeta Daniel, visto que ele trata daquele importante tema de Daniel na cova dos leões, eu creio que é importante apenas para efeitos estruturais, só para nós ambientarmos os irmãos de uma forma geral, num contexto literário, bem brevemente falando, quanto a esse livro. O livro do profeta Daniel, meus irmãos, ele pode ser dividido, de forma muito geral, em dois grandes blocos ou seções. No primeiro bloco, que vai dos capítulos 1 ao 6, nós encontramos algumas histórias envolvendo Daniel, envolvendo seus amigos, envolvendo a ameaça de morte que eles experimentam ali no capítulo 3, e uma série de outros eventos, e tantos outros eventos. E no segundo bloco, que vai dos capítulos 7 a 12, nós nos deparamos com algumas visões. Os capítulos 7 a 12 de Daniel têm visões que apontam tanto para contextos de impérios mundiais daquela época, ou que surgiriam anos ou séculos depois, como também apontam para uma série de eventos e acontecimentos escatológicos e, portanto, ainda da nossa perspectiva hoje, no século 21, eventos ainda futuros, eventos que ainda estão por vir, estão ainda por acontecer. E, portanto, o capítulo 6, que nós acabamos de ler, ele encontra-se nesse primeiro bloco ou seção do livro e nos apresentará, portanto, várias histórias e, sobretudo, o capítulo 6 irá nos apresentar essa famosa história, conhecida história sobre Daniel na cova dos leões. As adversidades que ele experimentou por ser justo, por ser uma pessoa íntegra, por ser uma pessoa honesta, bem como o grande, maravilhoso e gracioso livramento, por que não dizer, que Deus lhe conferiu. Este será, em suma, o teor da nossa meditação, da nossa reflexão na noite de hoje, dentro do tema um homem de Deus chamado Daniel. Mas lendo esse texto, meus irmãos, nós aprendemos algumas lições importantes sobre a vida, sobre a postura, sobre a integridade, sobre a piedade de Daniel, que eu creio que sejam muito importantes, ensinamentos estes muito importantes, especialmente para os nossos dias, os momentos históricos, políticos, sociais, econômicos, por que não dizer espirituais, em que eu e você vivemos, não só no Brasil, mas no mundo em termos gerais. E quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu aprendo, o primeiro elemento que eu descubro, a primeira verdade aprendida nesse texto é a seguinte, sobre este homem de Deus chamado Daniel. Em primeiro lugar, Daniel manteve os seus valores, mesmo depois de assumir uma posição privilegiada no governo de Dario. Esse ponto é absolutamente relevante. Daniel manteve os seus valores, ele os preservou, mesmo depois de assumir uma posição privilegiada, prestigiada, muito prestigiada no governo de Dario, o Medo. Onde eu encontro isso? Em Daniel capítulo 6, versículos 1 a 4, que dizem: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império.
Diante disso, o versículo 4, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. E o versículo 4 termina dizendo: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Meus irmãos, Daniel, ele era um dos vários judeus que haviam sido levados cativos para a Babilônia durante um contexto de, segundo alguns estudiosos, 4 levas, em 605 a.C., em 597 a.C., em 586 a.C. e 582 a.C. E Daniel é um dos judeus, ou mais precisamente falando, no capítulo 1 de Daniel, ele ainda era jovem, um dos jovens judeus que haviam sido levados para a Babilônia por ocasião da derrota imposta sobre Judá pelo rei Nabucodonosor. Só que quando Daniel fora levado para a Babilônia, ele era um jovem. Existem estudiosos que dirão que ele não tinha ainda nem 20 anos. Lembrando que esta informação, ou informações ainda, além de outras que eu darei, elas não aparecem na Bíblia, não estão explícitas na Bíblia. Mas alguns estudiosos, eles inferem, eles sugerem que a idade, por exemplo, de Daniel era mais ou menos esta. No capítulo 1, ele era jovem. Mas, à medida em que o tempo passa, Daniel, que a esta altura no capítulo 6, deveria estar com cerca de 80 anos, já era uma pessoa idosa, segundo alguns estudiosos, ele experimenta uma importante ascensão profissional na sua vida. Ele galga novos importantes degraus, sobretudo profissionais, na sua vida. Então, diversos estudiosos dirão que nesse capítulo 6, Daniel já era bem velhinho. Então, aqui nós temos um ponto muito interessante, porque, meus irmãos, Daniel se torna um dos supervisores, ou um dos, poderíamos chamar, governantes chefes do extenso império medo-persa, que estava lastrando os seus tentáculos no mundo antigo, no mundo de então, e que, de acordo com Daniel, capítulo 6, versículo 1, possuía 120 satrapias ou províncias. O que ocorre? O império medo-persa, ele cresceu tanto, mas cresceu tanto, que Dario, o Medo, ele se viu na necessidade de organizar toda a estrutura do seu império para que as coisas não saíssem dos eixos. E é por isso que ele vai nomear 120 sátrapas, ou governadores, ou prefeitos, e depois 3 governantes-chefes, um dos quais era Daniel, e Daniel era um sujeito tão íntegro, tão honesto, tão fiel, tão correto, como fora desde sempre, que ele pensou em colocá-lo lá no topo do governo, abaixo apenas dele mesmo, de Dario o Medo. E, meus irmãos, diante de todos esses dados, e entre outras tantas coisas, o que eu aprendo aqui? O que eu posso aprender nesse texto? Uma lição muito importante, a primeira lição já deveras importante para a nossa mensagem na noite de hoje. Eu aprendo que Daniel, meus irmãos, ao conquistar um dos mais importantes postos do Império Medo-Persa, ele não permitiu que a sua posição, que o seu status e o seu prestígio lhe subissem à cabeça. O texto bíblico diz, no versículo 3, Daniel 6:3, que Daniel se destacou entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. E também diz, no versículo 4, que ele, Daniel, era fiel, não era desonesto nem negligente. Alguém já disse, e esta frase é sobejamente conhecida por todos nós, que se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, basta dar poder a ela. Se você quiser saber como uma pessoa se comporta, quem de fato ela é, baste dar poder a ela, colocá-la numa posição, digamos, mais elevada, permitir que ela galgue mais degraus ou degraus mais altos na vida, e você saberá quem ela é. Existem pessoas, meus irmãos, que quando ocupam uma função mais humilde, por exemplo, na igreja, no trabalho ou em alguma outra instituição, seja ela qual for,
São pessoas que são atenciosas, são humildes, são prestativas, são simpáticas, apenas temos ali bons predicados para lhes dar. Mas algumas destas mesmas pessoas, quando ascendem ministerialmente ou profissionalmente, elas começam a pisar em outras pessoas, começam a ignorá-las ou começam até mesmo a maltratá-las. O poder subiu-lhes à cabeça. O novo cargo, ele passa a falar mais alto em seus corações. Quantos de nós não conhecemos pessoas assim, ou mais ou menos com essas características? Mas com Daniel, não. Daniel manteve os seus valores, mesmo depois de assumir uma posição privilegiada no governo de Dario. E aqui eu quero te dizer algo simples, mas profundamente importante, meu irmão. Se Deus abençoar a sua vida, e eu espero e oro para que Ele o faça, para que Ele te abençoe, se Ele te der, portanto, um carro melhor, uma casa melhor, um melhor salário, um melhor emprego, por favor, não permita que essas novas realidades subam ao seu coração e te tornem uma pessoa arrogante, fria, exibida e que comece eventualmente a espezinhar as outras pessoas que talvez estejam numa condição social, econômica e assim por diante, menor ou inferior, comparando-se com a sua. Continue a ser uma pessoa sempre educada, humilde e temente a Deus, e Deus abençoará a sua vida em nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, imaginando que Daniel, como vários comentaristas dizem, mais uma vez o texto bíblico não é explícito nisso, mas quando eu imagino que aquele já era uma pessoa de idade, e aquele mesmo Daniel, que entra no contexto da Babilônia no capítulo 1, comprometido com Deus, não quer se contaminar com as iguarias, com os manjares, com os alimentos, com os ídolos, com a idolatria dos babilônios. Quando ele chega com uma certa idade, é o mesmo Daniel, com os mesmos princípios, com os mesmos valores. Há pessoas que se corrompem com o tempo, há pessoas que, porque começam a ganhar um pouco mais, um emprego um pouco melhor, um pouco mais de prestígio, ainda mais talvez nos dias de hoje, onde todo mundo é digital influencer. Hoje as pessoas possuem uma visibilidade que dantes jamais imaginaram em ter. Algumas pessoas começam a se achar as tais. Mas quando eu olho para Daniel, ele é sempre a mesma pessoa, temente a Deus, comprometida com Deus e com os valores do reino de Deus. Ele não permite que os degraus que ele acaba galgando na vida subam à sua cabeça. Ele continua a se ver como um simples servo de Deus e Deus o abençoa devido a esta profunda simplicidade. Isso nos leva a uma segunda lição importante também sobre Daniel. Eu aprendo em segundo lugar, meus irmãos, que Daniel tinha o hábito saudável de orar e agradecer a Deus. Daniel tinha o hábito saudável de orar e agradecer a Deus. Acompanhe comigo, por favor, Daniel capítulo 6 e versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Preste atenção no final do versículo. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Isso aqui é muito interessante. Daniel, meus irmãos, não começou a orar a Deus só porque descobriu que um decreto ardiloso e injusto que alguns governantes medo-persas haviam tramado contra ele, havia sido assinado, e portanto ele diz, e agora o que eu vou fazer? Agora eu tenho que orar. Daniel não começou a agradecer a Deus porque um sentimento de gratidão súbito brotou de repente, instantaneamente no seu coração. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Daniel fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Mas infelizmente, nem todos agem como Daniel. Há pessoas que só oram a Deus, só se lembram que Deus existe quando estão passando por verdadeiros apuros.
quando perdem um emprego, quando contraem dívidas, quando ficam doentes, quando perdem um ente querido e assim por diante. Outras pessoas, por sua vez, só agradecem a Deus quando algo extraordinário, que elas julgam extraordinário, acontece em suas vidas. Elas não costumam agradecer a Deus, por exemplo, por estarem vivas, por poderem comer e beber, por terem um lar onde morar, por terem saúde e assim por diante. Mas, mais uma vez, meus irmãos, com Daniel as coisas eram bem diferentes. Daniel tinha o hábito saudável de orar e de agradecer a Deus. Ele não era uma pessoa que só orava a Deus em ocasiões especiais, ou que só tinha um coração agradecido em momentos festivos. Nós normalmente agradecemos a Deus, sobretudo naqueles momentos festivos. Quando nasce um filho, glória a Deus. Quando acabamos galgando uma nova posição, uma promoção na empresa, quando ganhamos um aumento e assim por diante. Mas acabamos ignorando o sentimento de gratidão nas questões triviais, comuns do dia a dia. Mas Daniel, meus irmãos, ele ora a Deus e o agradece, não porque um decreto contra a sua vida for assinado. Sabe por quê? Isso era o seu hábito, já estava entranhado no seu coração, era uma prática habitual. Ele fazia isso sempre, com um decreto contrário ou não, com problemas ou não, com adversidades ou não. Ele já estava acostumado cotidianamente a buscar a Deus, a sua palavra e a sua face. Ele não mudava. Às vezes, oramos a Deus por um conjunto de conveniências, lembramos de buscá-lo quando é conveniente, de agradecê-lo quando idem é conveniente, mas para Daniel, orar e buscar a Deus, agradecê-lo, ler a sua palavra, era um hábito comum. Daniel não era um crente domingueiro. Agora é domingo é o dia de ir para o culto, então é o dia de ler a Bíblia, é o dia de orar, é o dia que eu tenho que pelo menos tentar manter aquela fachada de cristão evangélico, até para o pastor não brigar comigo. Então eu vou levar minha Bíblia, fazer tudo como manda o figurino, porque é domingo. Daniel não, ele orava 3 vezes ao dia, agradecia todo santo dia, era um hábito. E quanto a nós, meus irmãos, será que nós temos o hábito de orar, de agradecer a Deus e de ler e estudar a sua palavra? Ou nós só praticamos estas ações quando julgamos conveniente fazê-lo? Quando que nós fazemos isto? Eu imagino que nós devemos urgentemente nos desfazer de velhos e nocivos hábitos, perniciosos hábitos para a nossa vida, e devemos contrair novos e bons hábitos, e por que não dizer hábitos bíblicos, como estes de Daniel, de orar, de agradecer a Deus, como nós veremos depois no capítulo 9, de ler a palavra de Deus, de se inteirar acerca dela, e assim por diante. Que Deus nos ajude a construirmos hábitos que o glorifiquem, que edifiquem a nossa vida, que edifiquem a vida dos outros, que abençoem o nosso cônjuge, que abençoem os nossos filhos, abençoem as nossas mães, os nossos pais, a nossa comunidade, o patrão, o empregado, o colega de trabalho, mas que Deus nos ajude a contrairmos hábitos bons. 80 anos, possivelmente, o hábito dele era todo dia orar a Deus, agradecer, ler a palavra de Deus. Não era só quando o calo apertava. Não era só... E agora vem um edito aí, hein? Já pensou? Vai vir aí, de repente, um eventual governo em 2022, queira Deus que não, que vai começar a atrapalhar a vida dos crentes. Agora eu não vou perder um culto e numa vigília, meu irmão. Já era para fazer isso antes. Já era para orar antes, já era para ler a Bíblia antes, já era para se santificar antes, já era para temer a Deus antes. Isso já deveria ser um hábito antes da tribulação e da adversidade, não só quando a tribulação e a adversidade vierem. Era um hábito na vida de Daniel. E é por isso que, em que pese seja um homem finito, pecador, como nós somos, a vida dele tem importantes lições a nos transmitir, a nos ensinar. E é por isso que eu quis compartilhar com vocês esse texto, essa mensagem na noite
de hoje. Mas continuando o texto, em terceiro lugar, eu também aprendo que Daniel, em terceiro lugar, ele descobriu que a sua fidelidade a Deus lhe custaria caro. Daniel descobriu que a sua fidelidade a Deus lhe custaria caro. Vejamos o que diz Daniel 6, versículo 16, parte A, que diz: Então o rei Dario, o Medo, deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Ao orar ao Deus de Israel, em um espaço de 30 dias, em vez de orar ao rei Dario, que havia sido promovido, digamos, ao status de Deus, entre aspas, durante um mês, Daniel ele acabou descumprindo o decreto real que proibia essa atitude e que não podia ser revogado, e por isso ele foi lançado à cova dos leões. Alguns estudiosos dizem que um dos hobbies dos reis na antiguidade, sobretudo no contexto do Antigo Oriente Próximo, era a caça de leões. E muitos desses leões ali caçados, vários deles eram mortos, outros eram levados e colocados nessas covas, espécies de jaulas improvisadas, e funcionavam como troféus desses reis. E sobretudo seus inimigos, aqueles com quem eles tinham algumas rusgas ou alguns desafetos, vamos assim dizer, acabavam finalmente, infelizmente, conhecendo pessoalmente esse mini zoológico leonino que vários reis ali tinham, como foi, por exemplo, o caso de Daniel. Mas o caso de Daniel foi mais a contragosto, porque o rei Dario era afeiçoado a ele, gostava dele, mas a sua vaidade pessoal do rei Dario é que fez com que ele decretasse ali um edito, um decreto tão absurdo como aquele. Então a vaidade dele é que acabou traindo e prejudicando a vida de Daniel. Porque alguns ali, governantes do contexto da Média e da Pérsia, eles tiveram uma estratégia muito inteligente, maligna, é verdade, mas muito inteligente para os seus propósitos maus. Qual foi? Os sátrapas, governantes, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o rei Dario, esse rei Medo, se sentir o tal, a última bolachinha do pacote. Vamos ludibriá-lo para que ele crie um edito onde ele mesmo seja Deus durante 30 dias. Então, qualquer um que orar a qualquer outro Deus ou alguma outra coisa do gênero que não seja a ele, porque ele será o próximo Deus nos próximos 30 dias, essa pessoa está pega. Então eles conheciam muito bem a vaidade daquele rei e sabiam ao mesmo tempo da fidelidade de Daniel a Deus. Então, com base nesse seu desejo de autodivinização do rei Medo, é que a trama deles, infelizmente, acabou dando certo, ou aparentemente deu certo, porque Daniel não morreu, ele foi poupado soberanamente por Deus, graciosamente por Deus. Mas, meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler, aqui no versículo 16, parte A? Eu aprendo com esse versículo que, muitas vezes, aqueles que temem a Deus são injustiçados e acabam pagando um alto preço só porque decidiram ser fiéis a Deus e aos valores nos quais acreditam. Daniel descobriu que ser fiel a Deus é uma decisão que pode custar caro, e custou-lhe caro. E da mesma forma, permita-me dizer que viver a vida cristã também custa caro. A vida cristã, meus irmãos, é importante dizer, não é um clube de férias. A vida cristã não é um playground. Ela não é também uma experiência de entretenimento. A vida cristã, meus irmãos, muito diferente disso, ela envolve um alto preço, um alto custo. Jesus disse, por exemplo, em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que isso significa?
Isto quer dizer que a vida cristã envolve renúncia, envolve sacrifício e envolve seguir a Cristo, e não a nós mesmos, o nosso pensamento, os nossos prazeres e a nossa agenda. A vida cristã não é brincadeira, é coisa séria. Daniel descobriu que a sua fidelidade a Deus lhe custaria muito caro. E você, meu irmão? Você já parou para pensar que a sua fidelidade a Cristo pode custar as suas amizades, o seu emprego, a sua liberdade, a sua saúde, a sua reputação, ou até mesmo a sua própria vida? Você já parou para pensar nisso? A vida cristã exige de nós um alto preço. Um alto preço. Não é brincadeira. E Daniel descobriu que servir a Deus no contexto do Antigo Testamento envolvia um alto preço, e nós cristãos, conosco as coisas não são diferentes. Ser cristão, sobretudo nos dias de hoje, muito difíceis, como dissemos em outras mensagens, tempos do politicamente correto, não podemos falar nada que contrarie o outro, seus gostos, preferências, ideologias, religião e o que quer que seja. Nesses dias em que nós vivemos, meus irmãos, ser cristão envolve pagarmos muitas vezes um altíssimo preço. E será que nós estamos dispostos a pagá-lo ou não? Daniel estava disposto e quase perdeu a sua vida, se não fosse a intervenção graciosa, miraculosa, toda poderosa de Deus. Estejamos prontos, que Deus nos ajude a sabermos que a vida cristã, viver a vida cristã, envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve o pagamento de um altíssimo preço. Mas, em quarto lugar, também aprendemos nesse texto que Daniel, ele tinha a reputação de servo. Ele tinha a reputação de servo. Vejamos o que dizem os versículos 16, parte B e 20. 16b e 20. 16b. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Depois, versículo 20. Quando Dario ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Você sabe qual era a reputação de Daniel diante do rei Dario? Diante do rei Medo Dario? Dario enxergava Daniel como alguém que servia continuamente a Deus. Quando alguém falava sobre Daniel, quando Dario pensava sobre Daniel, o primeiro pensamento que vinha à mente dele é: esse é um homem que serve continuamente o Deus dele. Essa era a reputação de Daniel. E isto, nos lembremos, talvez com seus 70, 80 anos, já com uma certa idade avançada. A reputação dele falava-se de Daniel, a reputação era uma só: é um homem que serve continuamente, fielmente o Deus dele. E mais uma vez, esse ponto é especialmente importante para nós nos dias em que nós vivemos. Sabem por quê? Porque existem crentes que, infelizmente, possuem uma péssima reputação diante dos ímpios. Não é isso? Existem crentes ou crentes com grandes aspas, que têm a reputação de arrogantes, briguentos, caloteiros, falsos, fofoqueiros, mexeriqueiros, interesseiros, mentirosos e assim por diante. Por isso que eu disse, às vezes, aí, crentes com grandes aspas, né? Paulo disse algo que me deixa muito preocupado em Romanos, no capítulo 2 e versículo 24. Em Romanos 2, 24, Paulo disse que o nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios por causa de alguns judeus. Por quê? Porque alguns desses judeus, eles pregavam algo, mas não viviam aquilo que pregavam. E esse alerta, meus irmãos, também se aplica evidentemente a nós cristãos.
Às vezes, alguns incrédulos não se convertem e alguns ímpios não são impactados pelo evangelho, não por causa do diabo, não por causa dos demônios, mas por nossa causa, por causa de muitos crentes, ou eu diria, por causa de muitos pseudocrentes. Às vezes, a nossa vida cristã é uma fraude, é uma propaganda enganosa, eu diria, um estelionato espiritual. Às vezes, a nossa reputação anda de mal a pior, porque pregamos o amor, mas não amamos. Pregamos o perdão, mas não perdoamos. Pregamos o respeito, mas desrespeitamos. Pregamos a graça, mas não somos nem um pouco graciosos com as pessoas. Nós somos uma fraude ambulante. Somos uma péssima propaganda de Deus e do seu reino. E depois ainda temos a cara de pau de culpar o diabo, os demônios, a maldição hereditária, o governo, os céus e a terra. Todos são culpados, menos nós, pelo péssimo exemplo que às vezes damos no meio da sociedade. Quer ver só uma coisa? Quando os apóstolos decidiram escolher 7 auxiliares para servirem a igreja primitiva, quais eram as qualidades que essas pessoas deveriam ter mesmo, que o texto bíblico diz? Atos capítulo 6, versículo 3, responde. Lá é dito o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, primeiro, de boa reputação, segundo, cheios do Espírito Santo, e terceiro, e cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Perceba aqui o primeiro item que aqueles homens de Deus deveriam ter em seus currículos era a boa reputação. Irmãos, tem crente hoje que a reputação dele está mais suja do que não sei o quê, para não usar outras expressões coloquialmente dadas ou usadas. Mas a fama está muito ruim. E aquele sujeito lá, no nosso meio, é que tem coisas que nem sempre pastor conta para as ovelhas, para os irmãos. Mas a gente ouve de tudo nesse nosso mundo gospel. Pastores que só vão pregar nas igrejas se ganharem 3, 4, 5 mil ou mais. Esses dias eu ouvia de um aluno sobre um pastor cujo nome não vem aqui ao caso. Ele falou: pastor, posso contar algo que foi uma experiência comigo, com fulano de tal, cujo nome não vou mencionar? Isso ocorreu há alguns anos, e um pastor X foi convidado para pregar numa igreja Y, e quando ele soube o tipo, a marca da companhia aérea que iria levá-lo, ele falou: não, eu não vou com esses tipos de aviões. Tem que ser para mim só primeira classe, senão eu não vou pregar na sua igreja. E quando chegou lá, parece que tudo conspirou para dar errado, e eu diria graças a Deus, porque é aí que você acaba descobrindo quem são as pessoas, Glória a Deus, foi providencial. Quando ele desceu no aeroporto, pensou que um carrão iria recebê-lo, veio uma Kombi. E ainda bem usada, com os problemas, ele olhou e o rapaz falou: pastor, pois não, né? Ele falou: o que é isso? Ele falou: não, é o carro que nós separamos para poder levá-lo à igreja, porque as pessoas querem ouvir, eles estão sedentas. Ele falou: eu não entro nisso aí de jeito nenhum. Aluguem um carro, peguem um carro melhor, eu não vou me sujeitar a entrar num negócio desses, senão eu não vou pregar. E aqueles irmãos, que é uma lástima, acabaram atendendo o pedido dele. Eu mandaria embora para... Bom, primeiro que eu nunca chamaria. Não chamaria. Não, eu só prego se tanto. Meu irmão, não quero nem conversa com você, por favor, eu quero você longe. Longe. Lobos, mercenários, ladrões. Irmãos, isso é muito triste. É por causa de pessoas assim, entre tantas outras, que me permitam pegar um gancho na fala de Paulo. Muitas vezes o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios. Você é crente? Você é como aquelas igrejas que, quando prega em 1 hora, 50 minutos, só fica falando de dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E se você não der dinheiro, o diabo vai te pegar ali na esquina, vai dar tudo errado na sua vida, você não vai receber aumento, vai furar o seu pneu, vai dar tudo errado na sua vida. Nós nunca vamos pregar isso nessa igreja.
A nossa ênfase não é dinheiro, eu sei que o dinheiro é importante, a nossa ênfase é Cristo, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a vida transformada, é o compromisso com Deus, com a sua palavra e o seu reino. Esse é o compromisso, meus irmãos. Escolha entre vocês, irmãos, que tenham boa reputação. Tem pessoas hoje que fogem de igrejas evangélicas como o diabo foge da cruz. A fama dos pastores, meus irmãos, você acha que é fácil ser pastor hoje? É tão ruim. Você já diz que é pastor, o sujeito já te mede, com aquela carinha assim, meio risonha, como quem diz, né, seu danadinho. Você é aqueles lá que só pega o dinheiro dos irmãos, tá com aquele carrão, né? E você acaba e fica ludibriando as ovelhas e só fica fazendo lavagem cerebral, ou seja, são vistos como, perdão pela expressão, bando de safados. É difícil. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós, num sentido genérico, somos as pessoas que mais contribuem. Não estou generalizando, obviamente, mas no nosso meio, os comportamentos de alguns é que estimulam o afastamento de ímpios da igreja de Cristo e da palavra de Deus. Não precisa nem colocar a culpa no diabo. Crentes ou pseudocrentes, crentes de fachada, fazem um trabalho que deixa o diabo com inveja. O diabo quer aprender com eles. O diabo quer fazer esse matricular, já que hoje está na moda, né? Cursos online. Deixa eu ver se esse crente aí, esse suposto crente, tem um curso legal para eu ludibriar e enganar os outros. Irmãos, quando eu olho para Daniel, eu vejo que ele tinha uma boa reputação, uma reputação de servo. Os sátrapas, os presidentes, os governantes falavam, nós não temos como achar nada errado na vida dele, porque ele é fiel. O próprio rei da Média, quando pensava em Daniel, só vinha um pensamento na cabeça dele. Daniel é alguém que serve continuamente e fielmente o Deus dele. Esse cara é diferente. Ele é diferente. E foi assim desde a juventude, quando foi levado para a Babilônia, e até os seus 80 anos velhinho, os valores dele não mudaram. Meus irmãos, não é porque todo mundo está pregando politicamente correto que nós devemos rezar na cartilha dessa turma, não. Os nossos valores devem continuar a ser os mesmos, valores bíblicos. É a palavra de Deus quem deve continuar a pautar a nossa vida e norteá-la, não o que as pessoas ali fora dizem, acham ou pensam. É a palavra de Deus que deve ser a bússola para a nossa vida cristã cotidiana. Isso nos conduzirá a um quinto ponto. Eu também aprendo, meus irmãos, em quinto lugar, que Daniel, ele possuía um espírito indulgente. Daniel possuía um espírito indulgente. Daniel capítulo 6, versículo 21, quando Daniel é lançado à cova dos leões, fica ali um determinado tempo, o rei perde o sono, na manhã seguinte, já nos primeiros raios da manhã, vai até a cova e pergunta se ele está bem, se Deus de fato conseguiu livrá-lo ou não. A resposta de Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 21. Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. Eu disse aqui que Daniel possuía um espírito indulgente, me permita explicar essa palavra. A palavra indulgente, meus irmãos, em termos bem gerais, significa aquele que tem a disposição para desculpar ou perdoar. Uma pessoa que é clemente, uma pessoa que é tolerante, uma pessoa que é mais pacífica. Mas o que essa palavra, afinal de contas, tem a ver com Daniel? Ela tem tudo a ver com ele. Vejam bem, assim que o rei Dario, que era o responsável em última análise pelo lançamento de Daniel na cova dos leões, assim que Dario se aproximou da cova e chamou por Daniel, qual foi a reação de Daniel? Daniel dirigiu-se ao rei com uma forma de tratamento absolutamente reverente e respeitosa. Ele diz, ó rei, vive para sempre. Se Daniel fosse uma pessoa rancorosa, ressentida, vingativa, ele poderia se dirigir ao rei com o conteúdo, eu diria, de um daqueles salmos imprecatórios, como por exemplo o Salmo 55:15, que diz o seguinte, que ele morra e que a terra o engula vivo.
Ou Daniel, ele poderia tratar o rei de forma mais ríspida. O que o senhor quer aqui? Veio me ver se quantos dedos eu tenho nas mãos? Podia dar aquela questão melodramática, né? Veio ver se ainda sobrou o toquinho da minha perna direita, alguma coisa do gênero. Mas, meus irmãos, graças a Deus, não foi assim que Daniel agiu. Sabe por quê? Porque Daniel não possuía um espírito beligerante. Daniel possuía um espírito indulgente, um espírito perdoador, um espírito pacífico. Não era vingativo, não era briguento, não era amargurado, não era revanchista. Não falou, ele fez isso, vou dar o troco bonito e agora ele vai ver, vou tratá-lo de um jeito, mesmo porque aí ele poderia ficar na cova mesmo ali, né? E aí sem volta. Meus irmãos, mas que Deus nos dê um espírito indulgente, para que tratemos com os nossos eventuais desafetos de uma forma compassiva, de uma forma graciosa, de uma forma misericordiosa, de uma forma perdoadora, como Daniel trata aquele que acabara de jogar-lhe as feras. Ele não revida, ele é uma pessoa indulgente, tem um coração perdoador, é um homem de Deus. Amém. Em sexto lugar, caminhando para o penúltimo ponto da nossa reflexão, eu também aprendo em sexto lugar que Daniel experimentou a intervenção providencial de Deus na sua vida. Em sexto lugar, Daniel, ele experimentou a intervenção providencial de Deus na sua vida. Vejamos o que diz o versículo 22, Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Ele está dizendo para o rei, quer saber de uma coisa? A minha consciência está limpa. Eu durmo no travesseiro, eu encosto a cabeça lá, eu durmo bem. Eu não fiz nada contra o meu Deus, e não fiz nada contra ti. Eu estou em paz, a minha consciência está tranquila. Eu não devo nada a ninguém. Hoje, esse é um ponto muito importante, eu diria que sempre na vida de um cristão. Tem pessoas que vão dormir, meu irmão, elas sabem o que fizeram, sabem o que têm vivido, o que têm pensado, os sites que têm acessado, as conversas que têm tido, o comportamento que têm exibido, e quando elas deitam, o seu travesseiro se transforma num tribunal que as julga, porque tem culpa no cartório. Daniel, ele chega para o rei e fala, rei, não devo nada, minha consciência está tranquila, verticalmente diante de Deus, horizontalmente diante do Senhor, do seu reino e dos homens. Eu sei quem eu tenho sido diante de Deus. Deus sabe como tem sido o meu procedimento, que eu não fiz nada contra ele, e muito menos para prejudicar o Senhor. Uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. E meus irmãos, a prova de que Daniel realmente experimentou a intervenção divina na sua vida, ela pode ser vista, por exemplo, em Daniel capítulo 6 e versículo 24, onde é dito o seguinte, que os homens que haviam acusado Daniel de orar ali no período de 30 dias, no espaço de 30 dias ao seu Deus, esses homens eles foram atirados à cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e o texto bíblico diz que antes que eles chegassem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. E por que os leões não tocaram em uma unha de Daniel? Porque Deus acabou intervindo na história. Foi um milagre, foi a ação de Deus, foi o livramento de Deus, foi o agir de Deus, foi o mover de Deus, foi o poder de Deus que entrou ali em ação. Segundo alguns estudiosos, essa cova onde Daniel foi lançado tinha apenas uma só entrada, mas de acordo com outros, essa cova tinha duas entradas. Por uma delas, os animais entravam numa espécie de rampa, e pela outra, eles acabavam sendo alimentados. Uma porta para colocar os alimentos, e na outra, colocar uma espécie de uma rampa ou escada para os leões ali entrarem, e portanto serem ali armazenados, enjaulados.
Mas, seja lá como for, Daniel 6,17 diz que a cova foi tampada com uma pedra e ainda declara que ela foi selada com o selo do anel real para que o veredito do rei Dario sobre Daniel não fosse alterado de forma alguma, de jeito nenhum. Em outras palavras, Daniel estava num verdadeiro beco sem saída. Ele não tinha como sair vivo de forma alguma daquela situação. Mas sabe o que nós descobrimos nesse texto? E você descobriu comigo na leitura? Nós descobrimos que Daniel não estava sozinho naquela cova. Deus enviou o seu anjo e o anjo de Deus fechou a boca daqueles leões para que eles não fizessem mal algum, dano algum, não causassem prejuízo algum ao servo de Deus chamado Daniel. Meus irmãos, como o salmista disse no famoso Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, se ele enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, ele também pode enviar o seu anjo para abençoar a minha e a sua vida e para nos dar aqueles livramentos dos quais nós tanto precisamos da parte de Deus. Daniel, ele experimentou a intervenção providencial de Deus na sua vida, e nós também podemos experimentar, se crermos, as intervenções divinas, poderosas de Deus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa história. Deus é poderoso para intervir na nossa vida, porque o Deus de Daniel é o Deus da igreja. O Deus de Daniel é o Deus da sua igreja. Se ele acabou intervindo lá, ele pode intervir na minha e na sua história. Nas minhas e suas adversidades, nos meus e teus problemas. Não que devamos buscar a Deus apenas como alguém que é um resolvedor de problemas, não é nisso, né? Não é nesse sentido que estou dizendo. Mas o que estou afirmando, isto sim, é que a Bíblia nos assegura que Deus é poderoso para intervir na nossa vida e mudar a nossa história. Isso irá nos conduzir, portanto, ao sétimo e último ponto da nossa reflexão na noite de hoje. Eu descubro, em sétimo e último lugar, que Daniel confiou em Deus em meio às suas adversidades pessoais. Daniel confiou em Deus em meio às suas adversidades pessoais. Vejamos o que diz Daniel 6:23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Por quê? Pois ele tinha confiado no seu Deus. Ou ele crera no seu Deus, de acordo com outras traduções. A ideia aqui de fé, de confiança. Deus guarda Daniel, não porque ele mereça ser guardado. Assim como ele nos abençoa, nos protege, nos dá vida, nos dá suas bênçãos, não porque as mereçamos, porque ele é gracioso. Mas no presente caso, nós temos uma explicação muito importante. Deus guarda Daniel porque, idoso, numa cova escura, com a boca sua tampada, cheio de leões certamente famintos, ele ousa confiar em Deus, apesar das evidências serem totalmente contrárias. Ele ousa confiar em Deus. Meus irmãos, em Hebreus 11:33, o autor da epístola aos Hebreus, provavelmente se referindo a esse episódio bíblico envolvendo Daniel, ele diz que pela fé pessoas fecharam a boca dos leões. E quando nós falamos sobre fé e sobre confiança em Deus, eu entendo que o livro de Salmos nos apresenta algumas das mais importantes declarações sobre confiança em Deus que podemos encontrar em toda a Bíblia. Existem vários textos bíblicos que nos falam belíssimas coisas sobre confiar em Deus, mas os Salmos, eu diria que são os grandes campeões sobre palavras de estímulo, sobre a importância de depositarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Vejamos alguns breves exemplos. No Salmo 7, versículo 1, por exemplo, o salmista diz: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Além disso,
O Salmo 16, versículo 1 declara: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Por fim, o Salmo 25, 2, e poderíamos citar vários outros textos, mas o Salmo 25, 2, nesse texto, o salmista afirma: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Daniel, meus irmãos, confiou em Deus, em meio às suas adversidades, turbulências, tribulações e angústias pessoais. E nós, eu diria e digo, também devemos fazer o mesmo. Confiemos em Deus, pois Ele é poderoso para nos guardar em meio às adversidades, às dificuldades e às tribulações da vida. Não que Ele tenha obrigação de fazê-lo, não que Ele o fará sempre, mas lendo as Escrituras descobrimos que Deus é poderoso sim para nos guardar, para nos proteger e para nos abençoar. E é nesse Deus, o Deus de Daniel, o Deus da igreja, o meu e o teu Deus, que nós confiamos a nossa vida e tudo que temos e somos nele e para a glória dele. Eu quero concluir essa mensagem recapitulando brevemente que hoje nós aprendemos 7 lições importantes sobre Daniel, em Daniel capítulo 6. 7 importantes lições dentro desse tema, um homem de Deus chamado Daniel. Em primeiro lugar, nós descobrimos que Daniel manteve os seus valores, mesmo depois de assumir uma posição privilegiada no governo de Dario, o rei Medo. Em segundo lugar, Daniel ele tinha um hábito saudável de orar e agradecer a Deus. Isto era contínuo, não apenas quando ele tinha problemas, ele costumava orar e agradecer a Deus. Em terceiro lugar, Daniel descobriu que a sua fidelidade a Deus lhe custaria caro. Meus irmãos, servir a Deus custa muito, 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 muito. Em quarto lugar, Daniel ele tinha a reputação de servo. Quando olhavam para ele e para sua vida e conduta, sempre pensavam em alguém que servia continuamente a Deus. Em quinto lugar, Daniel possuía um espírito indulgente, era perdoador, ele era gracioso com as pessoas, mesmo aquela que acabara de enviá-lo à cova dos leões. Em sexto lugar, Daniel experimentou a intervenção providencial de Deus na sua vida. E em sétimo e último lugar, Daniel confiou em Deus em meio às suas adversidades pessoais. E Deus graciosamente acabou intervindo na história e livrando da boca dos leões. O Deus que proporcionou um grande e importante livramento para Daniel, pode também nos dar grandiosos livramentos hoje, agora, neste exato momento. Ele pode fazer isso. Ele não está sob obrigação de fazê-lo, mas tem todo o poder de fazê-lo para fazê-lo. E nós confiamos no Deus de Daniel, que é o Deus da igreja, que é o Deus dessa igreja local. Espero que seja o Deus que esteja sempre presente, martelando essa mensagem no seu coração, na sua mente, na noite de hoje. Amém? Quero te convidar, por favor, a ficarmos em pé. Vamos orar ao nosso Deus, ao Deus de Daniel. Meus irmãos, uma das coisas que, como eu compartilhei com vocês, chamou a minha atenção, é que Daniel mantém os seus valores, mesmo assumindo uma posição profissional, digamos, de profundo prestígio no reino daquela época. Ele não se corrompeu, ele não seguiu o pragmatismo, não foi atrás de fazer aquilo que dava certo. Ele buscou fazer aquilo que era certo diante de Deus. Meu irmão, não negocie a sua fé, não negocie os seus valores, não negocie Jesus. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie a vida eterna. Não troque a vida eterna pelas questões efêmeras deste mundo. Esta é uma lição importantíssima que Daniel nos dá. Daniel tinha hábitos saudáveis, comuns, frequentes, periódicos na sua vida.
Não buscava a Deus apenas quando a água batia no pescoço e ele então tinha que nadar porque senão morreria. Era comum a ele buscar a Deus, orar a Deus, agradecer a Deus, ler a palavra de Deus com frequência, era um hábito. Que hábitos, meu irmão, têm estado presentes na sua vida? Que hábitos? Se você quiser saber quem é uma pessoa sobre o seu caráter, é só observar os seus hábitos cotidianos. Nenhum de nós é evidente, é melhor do que quem quer que seja. Somos todos pecadores. Mas que Deus nos ajude, à luz da palavra dele, com a ajuda do Espírito dele, com a graça dele, que Deus nos ajude a construirmos hábitos bíblicos, saudáveis. Não que sejam autodestrutivos, mas que edifiquem a nossa vida. Abençoem a vida das pessoas que conviverem conosco. E, sobretudo, hábitos que glorifiquem a Deus. Amém, meus irmãos? Por favor, guarde essa palavra no seu coração, na sua mente, que ela surta os efeitos que Deus, por meio do seu Espírito, desejar, mas que Deus seja glorificado através da sua e da minha vida. Amém? Em tempos tão difíceis, que Deus nos ajude para que as pessoas, quando olharem para nós, possam ver em nós uma boa reputação. Amém? Diante do nosso mundo tão difícil, o nosso mundo gospel particularmente tão difícil, que Deus nos ajude a termos um comportamento cristão, uma reputação cristã, uma vida cristã que glorifique a Deus e que seja instrumentalizada por Ele para o avanço da sua igreja nesse mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos bendizer, exaltar e glorificar o seu nome. Queremos te agradecer pela vida do profeta Daniel, por todas essas lições tão preciosas, tão importantes, tão relevantes, tão atuais, Senhor. Apesar de termos lido um trecho de um livro tão antigo, que deve ter ali pelo menos 2.400, 2.500 anos aproximadamente. Senhor, como as suas lições são tão atuais, são tão contemporâneas, são tão precisas e importantes para nós, exatamente no contexto, no país, na língua em que nós estamos inseridos hoje. Como a sua palavra é atual, como ela é real, como ela diagnostica aquilo que há no nosso coração, ela faz um raio-x da nossa condição humana, das nossas necessidades, medos, carências, valores, e a tua palavra nos orienta a sairmos dos caminhos ruins, maus, e ela nos guia pelo caminho do Senhor, o caminho da vida eterna, o caminho dos valores que te glorificam, do seu reino, e assim por diante, Senhor. Nós queremos te glorificar nessa noite, porque crescemos mais um pouco, alguns centímetros espirituais, um pouco mais eu diria, porque ouvimos a tua voz e te agradecemos porque tu falastes ao nosso coração, falastes ao nosso intelecto, falastes ao nosso ser. Ajude-nos, ó Pai, depois de termos ouvido esta mensagem, que ela não se meramente seja armazenada em nossos corações e nossos pensamentos como uma teoria muito interessante, muito curiosa, mas que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática os valores e ensinamentos aprendidos na noite de hoje. E perdoe-nos pelas vezes, por todas as vezes em que nós não buscamos levar a sério a sua palavra e os ensinos nela contidos, nela presentes. Te louvamos, Senhor, te bendizemos e te adoramos. Muito obrigado por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Te bendizemos e suplicamos que o teu Espírito Santo continue a nos guiar ao longo da nossa jornada cristã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.